Olá, eu vou falar um pouco sobre a histologia das glândulas sexuais acessórias no cateto, Pecari Tajassu, Linnaeus, 1748. Como introdução, se tem que a família Tajassuidae ela inclui o cateto, cujo nome científico é o Pecari Tajassu. É uma espécie amplamente distribuída e reconhecida no Brasil por desempenhar papéis ecológicos muito importantes, tanto como dispersor de sementes, também como predador, fazendo o controle de invertebrados. Com relação ao objetivo desse trabalho, se tem que é caracterizar as glândulas sexuais acessórias de cateto, contribuindo para a compreensão do desenvolvimento reprodutivo nessa espécie. Com relação à metodologia, se tem que foram analisados 3 catetos na idade de 3 meses, cada um deles. E esses animais eles foram provenientes do Centro de Multiplicação de Animais Silvestres da UFESA. Esse estudo ele tem a aprovação da Comissão de Ética e Uso de Animais. E esse estudo ele integra uma pesquisa mais ampla sobre o desenvolvimento das glândulas sexuais acessórias em diferentes idades. Para esse estudo, os fragmentos dessas glândulas eles foram coletados e fixados em paraformaldeído a 4%, e eles foram processados para microscopia de luz, onde eles foram submetidos a secções de 5 micrômetros a partir do micrótomo, e essas lâminas elas foram coradas em hematoxilina e eosina e analisadas em microscópio de luz, e essas imagens elas foram registradas a partir de um software. Com relação aos resultados, se tem que o cateto ele apresenta 3 glândulas sexuais acessórias, sendo um par de vesiculares, um par de bulburetrais e a próstata. Microscopicamente, as glândulas vesiculares elas apresentam uma estrutura tubulo-alveolar, que ela é revestida por uma membrana serosa e uma cápsula fibrosa, e que ela define a sua morfologia e ela emite septos internos responsável pela sustentação dessa glândula. O parênquima glandular ele foi composto por ácinos revestidos por um epitélio colunar e um número reduzido de células basais. E essa glândula é circundada por músculo liso. Com relação à próstata, ela é envolvida por uma cápsula fibrosa e ela emite septos internos e a divide em lobos distintos. Já a glândula bulburetral, ela apresenta um parênquima composto por túbulos secretores e ductos excretores. Ambos são revestidos por um epitélio simples e são separados por meio de um tecido intersticial pouco desenvolvido. E o desenvolvimento nessas glândulas elas são incompletas devido à imaturidade sexual desse animal. Com relação à conclusão desse trabalho, se tem que aos 3 meses de vida, as glândulas sexuais acessórias dos catetos elas ainda estão imaturas, e com isso elas não possuem uma atividade secretora ainda, sugerindo que esse animal ainda não atingiu a maturidade sexual e que essa maturidade ela ocorre em estágios mais avançados de idade. E isso pode impactar as estratégias de conservação e manejo na espécie, porque caso venha a necessitar de coleta de sêmen nesses animais, por exemplo, é necessário esperar que eles atinjam a maioridade para conseguir que esse animal apresente sêmen, porque nesse estágio de vida ele ainda não produz esses líquido pré-ejaculatório, então esses espermatozoides acabam morrendo. E é isso. Muito obrigada.